Oi, pessoal! Nós estamos aqui no CrossFit Campo Belo para falar um pouquinho da competição do CrossFit Games e principalmente do Felipe Claro, que é o nosso atleta que se classificou para a competição. Então, para aqueles que não sabem, o CrossFit Games é a principal competição global para os atletas de CrossFit e pessoas normais também que queiram participar. A primeira etapa foi o Open e a partir do Open as pessoas foram se classificando para as quartas e para as finais e o alemão passou dessas etapas e a gente está aqui com ele para contar um pouquinho dessa experiência. E primeiro, Alemão, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você como atleta, quem é Legal. você para as pessoas. Legal, Geisa, obrigado por fazer a entrevista. Foi um processo bem complexo chegar nessa etapa do CrossFit Games. Eu classifiquei em times, então vou eu, a Renata, que treina em Londres, o Tchê, dono da Madala, e a Ana Carolina, que treina em Mogi das Cruzes. Para chegar aqui foi bem difícil, a gente teve que fazer todas as provas, gravar as provas, postar os resultados, e com os resultados do Open, da primeira fase, que é a primeira fase do Games, a segunda fase, que é a semifinal, e as quartas de finais, a gente teve que gravar os vídeos, todos nós, né, a equipe toda, e ter chego nas quartas de finais. E aí, baseados nos nossos resultados, a gente conseguiu a vaga para participar do times da categoria Masters 35+, do Games. É a primeira vez, né, que a gente consegue chegar tão longe aqui do box. Estou super feliz. Fiz uma baita preparação. Haja visto começou em fevereiro, né? A nossa preparação. Foi bem complexo, os treinos evoluíram bastante. Não é um processo tão fácil, mas foi bem intenso, assim. Eu me sinto preparado para viajar já na segunda-feira e competir. E assim, pra gente que é atleta amador, né, que é leigo, como é que vocês saíram dessas etapas, né? Por exemplo, no Open a gente viu que na sua categoria masculino eram 166 mil atletas. Você ficou classificado entre os 10% melhores do mundo. Quando a gente olha para a faixa etária, eram 36 mil pessoas com quem você estava competindo e ficou em 1.800, 1.400 alguma coisa. Entre os primeiros 2.000 atletas no mundo. Como é que, a partir do Open, vocês formam a equipe? Assim, você foi para as quartas e depois? Isso. Esse resultado de 10% é da primeira fase. Aí na segunda fase já vão lá os 1.800 e aí é outra competição, né? É outro desafio, mais 3, 4 workouts que a gente teve que fazer, gravar também, postar os resultados. E na América, a gente classificou pelo resultado da América Latina. Então a gente ficou em 1.800 do mundo, mas desses 1.800, 1.300 são só dos Estados Unidos, né? Então tem muita gente do mundo inteiro para concorrer a essas vagas. Então nós somos o único time brasileiro que está indo na nossa categoria, que é 35+. Tem mais um time indo na categoria acima, brasileiro. Nossa. Então, a gente teve que fazer bastante coisa assim para chegar lá. E o que é difícil, né? Todo mundo tem que ter feito as provas, ter tido os resultados bons, ter se classificado numa posição boa, né, na América Latina. E aí concorremos à vaga e a gente conseguiu, assim. Não vou dizer que foi inesperado, porque a gente se prepara para chegar nesse momento. Mas foi algo que a gente lutou bastante para chegar. O time, eu, a Renata, o Tchê, a Ana, a gente se preparou para fazer o Open, porque assim, para chegar na competição da semana que vem, não é só chegar nessa competição, né? A gente se preparou para o Open. Aí depois do Open, nos preparamos para a primeira fase, as semifinais. Depois, as quartas de finais, né? Então, todos os processos são micro preparações, né? Eu como coach e preparador físico tenho a capacidade de identificar que cada etapa é uma preparação e não dá para você entrar num ciclo infinito e vou só continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então, cada etapinha foi uma preparação. Depois que a gente conseguiu a vaga, fazem 4 meses que foi anunciada a nossa vaga, a gente já é outro ciclo de preparação. Então, quem tem me acompanhado no box viu que nesses 4, 5 meses eu tenho feito treinos mais intensos, com cargas diferentes da lousa, e tenho intensificado só o meu formato de treino, me alimentado um pouco melhor, dormido mais. Meus alunos, que eu sou professor personal também, meus alunos personais entendem que eu vou viajar, que eu precisei talvez viajar um momento ou outro para fazer a preparação. Então, são etapas, cada bloquinho foi uma etapa e essa vai ser mais uma para chegar na competição. Falando dessa preparação toda, mas a gente sabe e acompanhou você não estava só participando do Open, né? Você teve outras competições aí no meio do caminho também. Como é que você conciliou essa preparação física para tantos campeonatos importantes ao mesmo tempo? Teve a classificatória do TCB, né?
que foi online, então foi o TCB For All, eu acabei classificando, foi muito legal chegar para essa competição. Tive um imprevisto na competição, no dia prévio, eu tive uma intoxicação alimentar. Estava lá em São José, em Santa Catarina, com o pessoal do boxe, inclusive, foi me acompanhar. E eu tive intoxicação na sexta-feira prévia à competição. Eu desidratei, eu perdi 7 quilos. Na quinta-feira, antes da competição, eu estava com 83 quilos. Na terça-feira, depois do final de semana, eu estava com 76,5 quilos. Eu tive que tomar bastante soro, tomei até recente, né? Não faz tanto tempo, se for pensar assim, faz um mês e pouco. Então, teve a preparação para o TCB em conjunto, que eu acabei usando a preparação para o TCB, associada à preparação para essa competição do CrossFit Games que a gente está indo. E eu só mantive a intensidade dos treinos, puxei um pouco mais de carga, e uma das coisas bem importantes, eu comecei a fazer físio, comecei a fazer os preventivos, é o que muita gente não vê, né? Então eu venho tratar junto com o pessoal da FTZ com certa frequência, eu faço ozônio, terapia, faço minhas mobilidades antes do treino. Então é um pacote completo, não é chegar no box, né, como uma pessoa normal, amadora faz, por causa de tempo mesmo. Chega, treina, faz a mobilidade na aula mesmo, mas termina a aula, é isso, né? Então a gente tem uma preparação um pouco mais complexa. E como é que é com toda essa dinâmica, assim, o mental de um atleta, né? Porque você tem que se desafiar cada vez mais e saber quando recuar, quando parar, descansar. Como que você trabalha esse processo? É difícil, mas conforme você vai treinando, eu tenho 10 anos já do CrossFit, eu fui atleta por 24 anos, sou um atleta olímpico de rugby, passei por experiências em estádios para 60, 50 mil pessoas algumas vezes, e isso vai te adaptando a essas pressões, né? Quando chega um momento decisivo de tomar uma decisão, faço uma repetição a mais, 2 a mais, vou até o final, acelero no início, no meio ou no fim, você acaba, pela experiência e cara que você tem, identificando quando é o melhor momento de fazer isso, porque a gente acaba se conhecendo, né? O atleta, ele tem um negócio que é diferencial de um ser humano comum. Não vou falar que nós somos extraordinários, mas a gente tem uma percepção do nosso corpo, um conhecimento que vai além do estou cansado. A gente identifica quanto tempo mais eu aguento ficar cansado e performar. Então eu sei no workout estou cansado. Quando os alunos veem eu treinando, a galera que viu eu fazendo as competições, dá para ver na minha expressão que eu tô cansado e eu ainda assim consigo desenvolver os exercícios. E tem aluno que fala, você é louco, isso é loucura, mas é o que eu estou acostumado a fazer. É chegar no meu limite e dar aquele passo além, fazer mais repetições. Então, isso é um negócio que o atleta tem de muito comum. O que existe de comum entre o atleta é que a gente é muito acostumado a trabalhar no desconforto. E quando começa o nosso desconforto é quando a gente fala, legal, agora começa o jogo. Porque agora que é o que diferencia a gente de pessoas comuns. Exatamente. Uma pessoa que não tem uma mentalidade forte, uma fortaleza mental que fala do lado da psicologia, já desiste quando sente o primeiro desconforto. O atleta ele se acostuma a trabalhar em alta performance no desconforto e geralmente é ali que é a diferença dele para uma pessoa comum. E aproveitando esse gancho, né, dessa consciência mental, dessa consciência de atleta que você tem e do fato de que você é preparador físico, mas quem prepara o atleta que também é preparador físico? É legal você mencionar isso porque é super importante. Eu só fiz os treinos aqui do boxe, eu segui a periodização do boxe. E não é porque o boxe é meu, porque eu gosto muito do treinador, amo estar aqui. É porque eu fiz única e exclusivamente os treinos da planilha que todos os alunos fazem. A única diferença é essa, a mentalidade de pegar um pouco mais de peso quando eu sei que eu consigo, de me esforçar para fazer mais repetições, de quebrar o paradoxo do estou cansado e mesmo cansado vou fazer mais repetições. E eu só segui a periodização do boxe. O treino que todos os alunos fazem todos os dias, quem me acompanha 12h30, que é o meu horário, eu deixo de almoçar inclusive, porque eu dou aula na sequência várias vezes, eu deixo de almoçar para treinar 12h30. E a mesma hora que o aluno tem é a hora que eu tenho. Então o divisor de águas é essa mentalidade mesmo. E todo mundo consegue fazer. Claro que não vai ser no primeiro mês, no primeiro ano, talvez demore um pouco, mas todo mundo consegue chegar nesse nível, todo mundo consegue, acompanhando uma periodização adequada, chegar no seu melhor, né?
seja um atleta, uma pessoa comum, para ter resultado físico, estético, performance e principalmente o mental, né? E que é o que ajuda muito o nosso principal enredo aqui no boxe. É legal você falar isso, porque a gente que é aluno, que está aqui no dia a dia, treina com você e às vezes tenta acompanhar, né? Porque acaba sendo um motivador para a gente ir além. Você contar dessa experiência, mas como que você, falando para a gente que é um atleta amador, o aluno normal, sim, que tem o trabalho, você é empresário, você é preparador físico, você tem família e tudo mais para administrar, sim, como é conciliar isso com todas essas outras coisas que a gente tem que administrar na nossa vida para poder ter uma evolução? Sim, eu uso o CrossFit, essa é uma pergunta muito legal, porque minhas 24 horas é a mesma 24 horas de qualquer pessoa, mas eu consigo identificar que a hora do meu treino é a hora que eu me dá prazer, é a hora que eu tenho que performar. Então, se eu vou competir e é nessa hora que eu tenho para me preparar, eu fecho, eu fecho o meu corpo, eu fecho minha mente para aquele momento e dou o meu melhor ali. Porque diversas vezes eu saio do treino a 1h30, como todo mundo, e 2 horas eu estou dando aula. O meu trabalho não é sentar numa mesa de escritório, fazer uma reunião, mas eu estou ali focado no meu aluno. Então eu sei que eu tenho do meio-dia e meio a 1h30 para treinar, é isso que eu vou fazer. E eu chego em casa, eu tenho minha esposa, tenho meu cachorro, tenho que cuidar da casa. Eu sei que aquela hora que eu chego das 7 às 8, 8h30 que eu tenho que dormir para acordar às 4 da manhã, é aquela hora que eu tenho para cuidar deles e ficar com eles à atenção. Então, a minha chave mental, ela é muito precisa para esses momentos. Então, quando eu acordo às 4 da manhã, abro o olho, eu não penso, putz, 4 da manhã, não, eu penso, legal, acordei, qual é a minha próxima tarefa? Fazer meu café da manhã, sair a 15 para 5, 5 horas eu estou dando aula. Terminou uma aula, vai para outra, vai para outra. Como a pessoa comum faz no dia a dia. Mas a minha experiência de atleta, de já fazer algo respeitando a agenda há 25 anos, tornou as coisas muito mais fáceis, são muito mais agradáveis. Então, quando eu chego no box, cansado, acabado, mas olho na planilha, o Ale colocou PR de thruster, a gente vai fazer, porque a gente gosta, aquela hora é a hora da gente fazer aquilo. Claro, se eu estou um pouco cansado, eu descanso, eu tenho a minha periodização de descanso também. Agora, por exemplo, na competição, eu treino um dia, descanso outro, treino um dia, descanso outro, mas eu ponho intensidade, eu treino até 80%. Ontem mesmo teve o nosso treino de clean, PR de 5 repetições de clean, eu fiz com uma carga alta. Aí teve gente no meu Instagram que perguntou, pô, mas você não devia estar tirando o pé? Eu tirei o pé. Poderia ser mais, né? Mas eu preciso chegar com a sensação forte lá, né, no dia da competição. E essa é mais uma chavinha. A mesma chavinha que eu acordo às 4 da manhã e entro no trabalho, é a chave que o juiz vai contar 3, 2, 1 e vai. Vira a chavinha e vira o jogo. Os alunos que me acompanham nos treinos veem isso acontecer no dia a dia, assim, né? Quem não vê, eu convido também, porque é legal ter essa experiência, ver alguém treinando nesse formato, com essa mentalidade, planejar o treino e entregar o seu melhor todos os dias. E eu tento fazer isso a cada virada de chave da minha vida. A gente vê que isso tem muita conexão com a vontade de vencer, né? Independente do tema, se é como atleta, na vida, na profissão, que é muito interessante, também é um paralelo para nós que temos uma rotina normal, né? Sim. E aí, fazendo um link até com as Olimpíadas que terminaram agora, a gente viu como os atletas brasileiros têm menos patrocínio, menos oportunidades, muitos deles, como a gente tem trabalhos para complementar a renda e continuar fazendo o esporte que ama, né? Você tem algum incentivo, tem algumas ajudas nesse sentido também? Não. Ou é o coração investindo? É o coração. Eu venho de um esporte que é o rugby, que também não é nada popular no Brasil. Tem alguns patrocinadores para a seleção, mas o clube, sem paguei, pago até hoje minha mensalidade do clube para poder frequentar o clube, ainda que eu não jogue mais, mas faço isso desde os 11 anos de idade. Eu sempre paguei meu clube para poder acessar meu clube e treinar e representar o clube. Fui campeão brasileiro, fui campeão paulista diversas vezes, fiquei 15 anos na seleção. Para você ter uma ideia, eu entrei na seleção em 2001, até 2010, eu fiquei até 2016 nas Olimpíadas. Até 2010 eu pagava para jogar na seleção, uniforme, viagens. 2010 para 2011, quando a gente ganhou um subsídio de plano de saúde, eu chorei no dia, porque eu nunca na minha vida imaginei. Imagina. Só que eu tinha meu trabalho, então eu treinava das 7 da manhã até meio-dia e meio, almoçava no centro de treinamento, ia trabalhar, eu tinha uma confecção no Brás, ia trabalhar na minha confecção até as 7 da noite, voltava para o meu clube e treinava das 8h30 às 11 da noite. Uau. E isso era minha rotina de terça e quinta, e durante a semana eu ia para São José 3 vezes treinar com a seleção. Então, a minha rotina
talvez, de já fazer isso por amor, como eu fiz pelo rugby até chegar onde eu cheguei, eu faço pelo CrossFit. Só que é a parte legal. Hoje eu tive capacidade lá atrás de estruturar algo, tive já a CrossFit Interlagos que eu fechei na pandemia. Hoje a Campo Belo é meu bebê, eu amo isso aqui e quero ter isso pro resto da vida. E eu faço com amor. Então, respondendo a pergunta, eu não tenho. Eu tenho meus alunos. Eu falo que os meus alunos de personal, os alunos aqui da academia, que eu não falo clientes, né? Porque são pessoas que a gente pega um carinho que a gente não vê como um número. O CrossFit tem isso legal. É uma comunidade. Então, os nossos alunos aqui são as pessoas que me ajudam a fazer o que eu amo fazer, performar do jeito que eu performo, e meus alunos personal que me dão também a capacidade de fazer faltar um dia e viajar, por exemplo. Quando eu falei para eles, claro, é meu trabalho, né? Eu tenho que estar lá no dia a dia. E quando eu falei, classifiquei para uma competição internacional do CrossFit Games, vai ser lá no Alabama, nos Estados Unidos, dia 29, 30, 31, os caras ficaram mega felizes. Claro. Porque é o preparador deles competindo contra os melhores do mundo, uma competição que a gente ama. Então, para eles é legal também, né? Ter essa experiência. Falar assim, o meu preparador está entre os melhores do mundo. Além de ser um atleta olímpico, que eles têm maior orgulho disso. E aí, muito legal. Puxando o gancho também das Olimpíadas, assim, as Olimpíadas, cada atleta tem a sua especialidade específica. O CrossFit é algo que junta tudo, né? Se faz LPO, atividade ginástica, corrida e tudo mais. Nesse sentido, tem alguma especialidade que você fala, nossa, esse daqui é o que eu mais gosto de fazer? Eu tenho mais coisas que eu tenho maior dificuldade, por falta de mobilidade, por lesões diversas que eu tive, do que coisas que eu não gosto de fazer. Então, por exemplo, eu gosto de burpee, eu gosto de thruster, eu gosto de ring muscle up, eu gosto de handstand walk. Assim, qual que é o seu queridinho? O queridinho, acho que é o de todo mundo, é o clean, né? Clean pesadão, é o que todo mundo gosta. Mas esse, se for no LPO é o clean, eu gosto bastante do handstand walk, eu gosto bastante, faço bastante e gosto. E espero que tenha na competição, os movimentos de ginástica, talvez pela estatura, pelo meu peso, eu consigo performar bem, então estou torcendo para ter bastante no Games, que ainda não saíram os workouts. Mas o meu queridinho, acho que é da maioria, um clean, né, bem feito, imbatível, pesado. Mas e aí nisso, assim, cada pessoa às vezes tem uma performance melhor em um exercício específico, né? E vocês vão competir em equipe. Isso. E a equipe são 2 homens e 2 mulheres. Exatamente. Né? E como é que é a dinâmica de estruturar essa equipe para funcionar bem? A gente tem 2 perfis, é muito legal. A Renata, que mora na Inglaterra e vai com a gente, ela já foi minha dupla de competição. E ela tem exatamente o meu perfil. Ela não é tão alta, mas ela é forte, ela tem resistência, o cardio dela é do demônio, então ela é super, super resistente e tem a vibe competitiva, como a minha. Então, desse lado estamos nós 2 e tem o Tchê com a Ana, que são atletas mais altos, fortes também. Então a gente tem uma homogeneidade que vai para os 2 lados. A gente tem 2 pessoas, um homem e uma mulher, que são fortes e mais altas, para movimentos de LPO com maior carga. A gente vai jogar eles para fazer, se for possível, depende de como é o workout. Às vezes todo mundo tem que fazer, não tem como. E nos movimentos que são mais ginásticos, mais velozes, talvez a corrida, já tem a parte minha e da Renatinha que a gente consegue performar um pouquinho melhor. A gente está bem equilibrado. Então está super equilibrado. É uma coisa muito legal, inclusive, porque o que precisa de uma equipe é equilíbrio. E quando você consegue equilibrar homem-mulher e homem-mulher, não tem nada mais perfeito que isso, né? Então, a gente está indo super confiante que a gente vai mandar bem, sabe que vai ser difícil, mas a gente já treinou junto, inclusive, tirando a Renata, mas a gente já treinou junto lá na Madala, com o Tchê, a Ana, eu e mais uma pessoa para ajudar a gente. Então a gente está indo super confiante. A Renatinha também manda os resultados dela, como é que vocês foram em tal workout. Nós testamos um workout do Games de times da Elite que teve e postamos os resultados para a gente equiparar. Então a gente está bem, bem alinhado. Assim. Vai chegando a competição, a gente tem que estar bem alinhado. Essa parte é legal. E aí você já viaja sexta-feira? Viajo segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 25. Aí eu chego lá dia 26, na terça-feira. É obrigatório fazer o check-in, os atletas, na quarta-feira, prévia competição. Então, nós 4 temos que estar lá e fazer o check-in. E na quinta já começa. São 3 dias, 29, 30 e 31, quinta, sexta e sábado. A previsão é que seja bem próximo do que foi da Elite em times, 7 workouts.
Então a gente está esperando aí fazer talvez 2, 3 workouts na quinta, 2 a 3 na sexta e talvez 2 no sábado também. Vai ser bem puxado, Tem alguma estratégia que vocês definiram para lá, quando chegar lá? Porque a alimentação é diferente às vezes, né? A gente está em lugares, hotéis distintos, parte da equipe, mas a gente se programou em fazer mercado. Claro, cada um vai fazer no seu lugar, né, ficar no seu local, mas a gente vai fazer o nosso mercado, para não sair muito do que a gente come. Claro. E tentar manter o mais próximo possível. Claro que a gente vai conseguir comer arroz e feijão, mas uma salada para fazer, um frango grelhado dá para fazer e seguir bem próximo do que a gente faz também para não sair muito e não ter nenhum riscos igual eu tive no TCB. De E o legal disso tudo é que eu tô indo com um certo rancorzinho do que aconteceu e vou dar o meu melhor lá, isso eu posso garantir para todo mundo. E pra gente que vai ficar aqui na torcida por vocês todos, né, que a gente também tá super feliz de saber, né, dessa conquista. Onde vai passar, como é que a gente pode acompanhar as competições? Eles anunciaram que vai estar ao vivo no YouTube. Eu sei que vão ter provas simultâneas acontecendo, porque o espaço é bem grande, mas talvez tenham 2 canais do YouTube transmitindo e vai estar ao vivo. Então fiquem de olho no nosso Instagram e do Box, a gente vai postar o link do YouTube, vai postar os horários da prova, ainda que a gente não sabe os horários, eles vão soltar provavelmente na sexta os workouts agora, e na segunda-feira, terça já devem sair os horários para a gente programar. Assim que sair, o nosso time de marketing já vai estar a posto para postar os resultados para todo mundo conseguir acompanhar, né? Sim. Acho que são 3 horas a menos lá, então fica um pouquinho mais fácil de todo mundo acompanhar e obrigado pela torcida de todos, a gente conta com a torcida de todos. O nosso time chama Brazilian Crew. Brazilian Crew, gente, Brazilian anota Crew. aí. E assim, a gente vai poder, no fim do dia, quando vocês terminarem a competição, fazer um bate-papo online, assim, só para saber como é que vocês estão. Verdade. Eu vou estar, provavelmente eu vou conseguir fazer, depende do nível de cansaço, porque a nossa estratégia lá, o hotel, por exemplo, é bem próximo do local da competição. Então a gente pegou um hotel que tem banheira para fazer tina de gelo. Embora a gente não saiba o que vai fazer, a gente pensa em fazer um recovery muito bem feito, que é o diferencial para chegar no último dia bem. Então a nossa ideia é fazer um recovery no primeiro dia bom, depois da prova, mas a gente arruma aí uns 5, 10 minutos, talvez rapidinho. fazer uma live com todo mundo, para que vocês consigam saber os resultados, as provas do dia seguinte, como foi o dia, para vocês terem também a experiência. Para a gente ficar mais perto do nosso atleta, né? Que orgulho. Quando que a gente vai ter de novo, eu espero que a gente tenha várias vezes mais. Eu também. Um atleta nesse nível, que treina com a gente no nosso dia a dia aqui numa competição dessas. Então a gente quer estar pertinho e acompanhar o dia a dia. E assim, Alemão, tem alguma mensagem que você gostaria de dar para as pessoas, assim, para os seus alunos, para a gente que torce, ou que treina todo dia e quer crescer, se desenvolver? Eu sou muito de fazer como exemplo, né? Dificilmente eu vou motivar com palavras, eu posso encher o saco, na forma de motivar, gritar, vai. Eu gosto muito de mostrar que é possível, porque eu nunca fui um atleta alto, gigante, de forte, mega diferenciado, né? Se eu ando na rua, alguém olha pra mim, ninguém vai imaginar. Então eu sempre fui desafiado nesse ponto de vista. E o que eu acho muito legal, porque eu consigo mostrar por mim mesmo que é possível. É possível você chegar num alto nível com treino. Eu não fiz nada diferente do que uma pessoa comum faria. A não ser me empenhar um pouquinho a mais, pegar um pouquinho mais de carga e seguir uma periodização adequada. Fazer um treino todo dia, se alimentar saudável. Então eu consigo, através das minhas ações, mostrar que é possível fazendo o treino do dia a dia. Você mesmo, né? Você mesmo classificou, você passou a primeira fase do Open, né? Passei. Treinando aqui no box, comendo bem, se dedicando nos treinos, né? Então, é possível fazer quando você coloca ali sua vontade, seu empenho e confia no processo que com certeza dá. Olha, Alemão, muito obrigada. Valeu, Gê. Pelo bate-papo. Obrigado. Eu queria dizer que você treinando com a gente, orientando a gente, é uma inspiração para nós todo dia. Obrigado. Você sabe disso.
além de um ótimo amigo, um profissional incrível que cuida da gente todos os dias. A gente vai estar de coração torcendo por você. Obrigado. Né? Essa inspiração a gente brinca todo dia, que quando a gente vê ele se desafiando com uma carga, mas a gente tenta ir atrás, a gente não consegue, a gente tenta. E isso é que é legal, ter alguém tão especial aqui junto conosco. Então, muito obrigada de novo. Valeu. Estaremos uma super torcida por vocês lá. Obrigado, galera. Obrigado para quem acompanhou aí toda a entrevista, a conversa. Foi mais um bate-papo. Obrigado, Geisa, por aceitar o convite de ser interlocutora. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho. Obrigado pela torcida, galera. Vou dar o meu melhor para representar aqui, ó, a nossa camisa lá no Games, tá? Se cuidem. É isso aí.